Guia de estudo, estados físicos e mudança de estado. Visão geral do tópico. Este guia de estudo abrange os conceitos fundamentais dos estados físicos da matéria, os fatores que influenciam suas mudanças, a natureza da pressão e do calor latente, diagramas de fases e a distinção crucial entre vapor e gás. Inclui exemplos práticos e cálculos para solidificar a compreensão dos princípios físicos envolvidos. Seções principais para revisão. Estados físicos da matéria. Definição de fases ou estados da matéria. Fatores que determinam o estado da matéria. Proximidade e velocidade das partículas, forças de ligação. 7 estados ou fases considerados: sólido, líquido, gasoso, plasmático, condensado bosônico, condensado fermiônico, sopa de quarks e gluons. Distinção entre estados clássicos e novos estados. Mudanças de estados físicos. Fatores que influenciam as mudanças de estado. Temperatura, pressão, energia envolvida. Introdução ao diagrama de fases. Sua função como gráfico de temperatura x pressão e os elementos que apresenta. Regiões de estados físicos. Curvas de mudança de estado. Pontos triplo e críticos. Pressão. Definição e fórmula da pressão. P. Joules, F. A. Unidades de medida da pressão. N. M2 ou Pascal. Atmosfera. Milímetros de mercúrio. Tipos de pressão: atmosférica, barométrica, sanguínea, arterial. Aplicação prática: funcionamento da panela de pressão e sua relação com o ponto de ebulição da água. Efeito da altitude na temperatura de ebulição da água. Diagrama de fases, detalhado. Compreensão das curvas de fusão, vaporização e sublimação. Identificação das mudanças de fase no diagrama: fusão, solidificação, sublimação, dessublimação, condensação. Interpretação de pontos específicos. Ponto triplo, pontos de coexistência de fases. Calor latente. Definição de calor latente: calor de transformação e sua característica de não alterar a temperatura durante a mudança de estado. Tipos de calores latentes: fusão, solidificação, LIF e evaporação, condensação e Li. Fórmula para cálculo da quantidade de calor em mudança de estado: Q ml. Valores do calor latente da água para fusão, solidificação, vaporização e condensação. Exemplos de cálculo envolvendo calor latente. Exemplos de cálculo envolvendo calor latente. Vapor, X gás. Diferença conceitual entre vapor e gás na física. Definição de vapor: substância no estado gasoso que pode ser liquefeita por simples compressão. TC. Definição de gás: substância no estado gasoso que não pode ser liquefeita por simples compressão. TC. O papel do ponto crítico, pressão crítica e temperatura crítica, na distinção. Regras para condensação por compressão isotérmica. Trocas térmicas com mudança de estado. Conceito de equilíbrio térmico. Fórmula para balanço térmico considerando a mudança de estado. QA, Plais, QB, Plais, QLB, 0. Exemplo de cálculo envolvendo calorímetro, água e gelo, determinando o calor latente de fusão. Questionário de compreensão. 10 perguntas de resposta curta. Instruções. Responda a cada pergunta em 2-3 frases. Quais são os principais fatores que determinam o estado físico em que a matéria se encontra? Explique brevemente o que é um diagrama de fases e quais informações ele apresenta sobre uma substância. Defina a pressão física e cite 2 unidades de medida utilizadas para expressá-la. Como o funcionamento de uma panela de pressão ilustra a relação entre pressão e temperatura de ebulição da água? O que é calor latente? E qual sua principal característica em relação à temperatura durante uma mudança de estado? Qual a fórmula utilizada para calcular a quantidade de calor transferida durante uma mudança de estado? E o que cada variável representa? Diferencie um vapor de um gás do ponto de vista físico, considerando a temperatura crítica. O que acontece com a temperatura de ebulição da água ao subir uma montanha e por quê?
Se 500 graus de água líquida evaporam sem mudança de temperatura, como você calcularia a quantidade de calor transferida, sabendo o calor latente de evaporação? Ao realizar cálculos de balanço térmico, onde um corpo muda de estado físico, qual termo adicional deve ser incluído na equação e por quê? Gabarito do questionário de compreensão. Os principais fatores que determinam o estado físico da matéria são a proximidade das partículas que a constituem, a velocidade do movimento dessas partículas e as forças de ligação entre elas. Esses elementos interagem para definir a configuração macroscópica da substância. Um diagrama de fases é um gráfico que relaciona temperatura e pressão para uma substância, mostrando as regiões onde cada estado físico existe. Ele também exibe as curvas que representam as transições de estado, fusão, vaporização, sublimação, e pontos específicos como o ponto triplo e crítico. Pressão é uma grandeza física definida como a relação entre a força aplicada e a área sobre a qual essa força é distribuída, P dada FA. Duas unidades de medida comuns para a pressão são o pascal, PA, que é nm2, e a atmosfera, ATM. A panela de pressão aumenta a pressão interna, o que eleva o ponto de ebulição da água para temperaturas acima de 100 degrees. Com a água fervendo a uma temperatura mais alta, os alimentos cozinham mais rapidamente, otimizando o processo. Calor latente é a quantidade de calor que uma substância recebe ou cede enquanto seu estado físico se modifica. A principal característica é que, durante essa transformação, a temperatura da substância permanece constante, sem variação. A fórmula utilizada é Q é aqui a M, L, onde Q representa a quantidade de calor transferido, M é a massa da substância em questão, e L é o calor latente específico para a mudança de estado que está ocorrendo. Vapor é uma substância na fase gasosa, a uma temperatura igual ou inferior à sua temperatura crítica, T a Tc, podendo ser liquefeita por simples compressão. Gás é uma substância na fase gasosa a uma temperatura superior à temperatura crítica, T, Tc, não podendo ser liquefeita apenas por compressão isotérmica. Ao subir uma montanha, a água ferve numa temperatura menor que 100 degrees. Isso ocorre porque a pressão atmosférica diminui com a altitude, e uma pressão menor requer menos energia para que as moléculas de água escapem para a fase gasosa. Para calcular a quantidade de calor, usaria a fórmula Q = mT/L, com a massa, m que is 500 graus, e o calor latente de evaporação, L is 540 kg, bastaria multiplicar esses valores, Q is o 500 Gs, 540 kg, resultando em 270.000 cal. Deve-se incluir o termo QL ego ml, que representa o calor de mudança de estado. Este termo é necessário porque, durante a mudança de fase, há uma transferência de energia, calor, que não resulta em variação de temperatura, mas sim na alteração da estrutura física do material. Questões em formato de ensaio. Não fornecer respostas. Discuta em detalhes os 7 estados da matéria apresentados, distinguindo os estados clássicos dos novos estados e explicando os fatores que fundamentam a existência de cada um, como a proximidade e o movimento das partículas. Analise o conceito de diagrama de fases. Explique como as curvas e pontos específicos, triplo e crítico, permitem prever e entender o comportamento de uma substância sob diferentes condições de temperatura e pressão, incluindo exemplos práticos de como seria usado. Elabore sobre a importância da pressão em fenômenos cotidianos e industriais. Utilize como exemplos o funcionamento da panela de pressão e a variação da temperatura de ebulição da água com a altitude para ilustrar a relevância desse conceito físico. Compare e contraste os conceitos de calor sensível e calor latente. Explique por que o calor latente não causa variação de temperatura e como ambos são essenciais para compreender o balanço energético total de um sistema que sofre aquecimento e mudanças de estado. A distinção entre vapor e gás é fundamental na física. Explique essa diferença em termos de temperatura crítica e a capacidade de liquefeação por compressão isotérmica. Discuta as implicações dessa distinção
para a compreensão do comportamento de substâncias em sua fase gasosa. Glossário de termos-chave. Estados da matéria, fases, conjuntos de configurações que objetos macroscópicos podem apresentar, determinados pela proximidade, velocidade das partículas e forças de ligação. Sólido, estado da matéria caracterizado por partículas próximas e com pouca mobilidade. Líquido, estado da matéria com partículas mais afastadas que no sólido, permitindo fluidez. Gasoso, estado da matéria com partículas muito afastadas e com grande mobilidade. Plasmático, plasma, gás ionizado, considerado o quarto estado da matéria, onde os átomos são separados em íons e elétrons. Condensado, bosônico, Bose-Einstein, estado da matéria formado por bósons resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto, onde formam um único estado quântico. Condensado fermiônico, estado da matéria formado por férmions a temperaturas extremamente baixas, caracterizado pela formação de pares. Sopa de quarks e gluonons, estado da matéria em temperaturas e pressões extremamente altas, onde quarks e gluonons estão livres. Diagrama de fases, gráfico de temperatura versus pressão que mostra as regiões de existência dos estados físicos de uma substância, suas curvas de transição e pontos específicos. Curvas de fusão, vaporização e sublimação. Linhas em um diagrama de fases que representam as condições, temperatura e pressão, nas quais ocorrem as mudanças de estado correspondentes. Ponto triplo. Ponto em um diagrama de fases onde as três fases, sólida, líquida e gasosa, de uma substância coexistem em equilíbrio. Ponto crítico. Ponto em um diagrama de fases que marca a temperatura e pressão, acima das quais não é possível distinguir entre as fases líquida e gasosa de uma substância. Pressão, P. Grandeza física definida como a relação entre a força, F, e a área, A, sobre a qual ela é aplicada, P, eira, FA. Pascal, PA. Unidade de medida de pressão no Sistema Internacional, equivalente a nm2. Atmosfera, ATM. Unidade de medida de pressão, equivalente à pressão atmosférica média ao nível do mar. Milímetros de mercúrio, mmHg. Unidade de medida de pressão, comumente usada para pressão sanguínea. Pressão atmosférica barométrica, força exercida, por unidade de área, pela coluna de ar atmosférico. Calor latente, L. Quantidade de calor recebida ou cedida por uma substância durante uma mudança de estado físico, sem variação de temperatura. Calor latente de fusão, LF. Calor necessário para que uma unidade de massa de uma substância passe do estado sólido para o líquido. Calor latente de vaporização, LE. Calor necessário para que uma unidade de massa de uma substância passe do estado líquido para o gasoso. Vapor. Substância no estado gasoso a uma temperatura igual ou inferior à sua temperatura crítica, que pode ser liquefeita por simples compressão. Gás. Substância no estado gasoso a uma temperatura superior à sua temperatura crítica, que não pode ser liquefeita por simples compressão. Temperatura crítica, TC. Temperatura acima da qual uma substância não pode existir na fase líquida, independentemente da pressão. Compressão isotérmica. Processo em que a temperatura de um sistema é mantida constante enquanto sua pressão e volume variam. Balanço térmico. Princípio que estabelece que, em um sistema isolado, a soma das quantidades de calor trocadas entre os corpos é zero, podendo incluir o calor de mudança de estado. Fim do guia de estudo.